Eu sou Felipe Coutinho, sou engenheiro químico e presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET. A minha intenção aqui é falar um pouco sobre a conjuntura nacional e mundial e aspectos particulares do setor do petróleo e da Petrobras. Com relação à questão sistêmica e econômica e a questão da crise sanitária pela qual nós passamos, né, no Brasil e no mundo, eu acredito que essa pandemia ela foi um gatilho. Foi um gatilho para uma crise econômica de caráter sistêmico, né? O ambiente ele já estava explosivo antes do vírus. O vírus ele foi aquela centelha que iniciou a explosão, vamos dizer assim. Poderia ser uma outra fonte de ignição, mas foi o vírus, foi a pandemia. O sistema capitalista ele é instável, ele é concentrador também. Desde o início do século passado, as crises que são cíclicas e fazem parte do sistema, elas acontecem entre 7 e 11 anos, desde o início do século passado. Desde 2008, 2009, a economia mundial atravessa uma longa depressão. A crise que chega agora, em 2020, ela acontece entre 11 e 12 anos, desde a eclosão da crise anterior. Na verdade, a crise anterior não foi superada. A recuperação econômica desde 2008 e 2009, em especial das economias do capitalismo central e ocidentais, ela foi a retomada mais lenta depois das crises que acontecem, né, depois das crises, foi a retomada mais lenta desde a crise de 29. Portanto, o diagnóstico de que se vive uma longa depressão desde 2008 é o diagnóstico que, para mim, parece o mais correto. Com relação à questão conjuntural do setor do petróleo e da Petrobras, nós observamos uma queda nos preços do petróleo, que foi resultado de questões conjunturais e questões estruturais. As questões conjunturais são aquelas que variam com o tempo e que podem ser superadas e tudo mais. A questão estrutural é algo que se vê como algo mais definitivo, mais característico do nosso tempo, algo que não possa ser superado, ou que não se acredite possa ser superado no curto, no médio prazo. Então, quais foram as questões conjunturais que atingiram o setor do petróleo desde a crise que foi iniciada pela pandemia, mas é uma crise sistêmica de caráter econômico? A conjuntura, então, as questões conjunturais, né, você tem a própria pandemia, que é algo conjuntural, e a pandemia gerou uma redução na demanda por petróleo, por seus derivados. O cartel da OPEP mais a Rússia não chegou num acordo para a redução da produção significativa, uma redução significativa da produção, de forma a fazer frente a essa redução da demanda, consequência da crise econômica e social e sanitária. Existe um limite de capacidade de se estocar petróleo, e esse limite de capacidade de estoque ele foi alcançando seus limites, em especial nos Estados Unidos. Com isso, houve um colapso nos preços do petróleo, em especial nos preços dos contratos futuros de petróleo. O preço chegou, durante até 24 horas, ficar negativo, esses contratos futuros. Agora, esses preços já se recuperaram, já estão na ordem de $30 o barril. Notem que $30 o barril do petróleo não é um preço historicamente alto. É um preço coerente com a história do preço do petróleo. Se você analisa esses preços, claro, sempre corrigidos pela inflação em dólar, desde o início do século passado, desde do pós-guerra, no século passado até hoje, grandes períodos, o petróleo foi cotado na ordem de $20 o barril, em termos atualizados, né? Então, o preço de petróleo da ordem de $30 o barril não é, de forma nenhuma, um preço historicamente baixo. Ele pode ser considerado baixo se você compara a variação dos preços dos períodos mais recentes, né? Agora, há também as questões estruturais que estão influenciando no setor do petróleo e também na Petrobras, né? Você tem a crise
sistêmica capitalista, né? Ela acontece ciclicamente e ela tem funções muito específicas. A crise vem para destruir capital, tornar o capital mais barato, destruir o capital fictício, que é aquele que não tem lastro na realidade, que vem sendo impresso, gerando dívidas e alimentando o sistema financeiro internacional, especialmente desde a crise de 2008. São trilhões de dólares que entram no sistema financeiro, valorizam artificialmente as ações e os ativos. Então, há muito capital fictício e a crise tem uma função de destruição desse capital fictício. E também destruição do capital produtivo, aquele que é menos eficiente, em termos relativos. Além de destruir o valor do trabalho, o preço pago pelo trabalho das pessoas. Aí todas as consequências sociais gravíssimas do desemprego, do sofrimento da grande maioria das pessoas. Há um outro aspecto estrutural também diz respeito à ineficiência da indústria do shale nos Estados Unidos, a indústria do tight oil e do shale gas. Aquele petróleo, aquele gás natural que é produzido em reservatórios de baixa qualidade, baixa permeabilidade, pela técnica do fraturamento hidráulico. Esses reservatórios e a produção de petróleo nesses reservatórios são de altos custos de produção. Exigem investimentos muito altos e continuados para que a produção se sustente ou aumente. Essa indústria, de forma agregada, conjunto dessa indústria nos Estados Unidos, mesmo nos períodos de preço do petróleo mais altos, nunca apresentaram fluxo de caixa livre positivo, ou seja, sempre tiveram fluxo de caixa livre negativo. O que é o fluxo de caixa livre? É a geração de caixa, quer dizer, o resultado empresarial, a geração de caixa descontada do investimento. Como esses investimentos eles precisam ser feitos continuamente e são muito altos, você não observou, de uma forma agregada nessa indústria, um fluxo de caixa livre positivo, mesmo nos períodos em que o preço do petróleo esteve mais elevado, mostrando que é uma indústria, não apenas pela prática industrial, mas pela natureza dos seus reservatórios de baixa qualidade, é uma indústria relativamente menos eficiente e é aquela que mais vai sofrer numa crise, como nós estamos observando, quando os preços do petróleo ficam relativamente mais baixos, apesar de, historicamente, não estarem baixos, como eu disse. Em 2016, eu argumentei num artigo que o preço do petróleo não estava funcionando. Esse artigo se chama O Preço do Petróleo e o Sinal dos Tempos. E esse preço não vem funcionando desde então. E o que é essa questão do funcionamento, mau funcionamento do preço do petróleo? Ele não tem sido adequado para atender ao mesmo tempo a indústria petrolífera e os consumidores diretos e indiretos de energia do petróleo e dos seus derivados. Ora, ele está alto demais para os consumidores, gerando uma pressão de depressão econômica, quer dizer, reduzindo a atividade econômica. E, nesses períodos em que ele está alto, ele pode atender às necessidades da indústria, a indústria pode se manter lucrativa e fazer os investimentos necessários para recuperar suas reservas, aumentar a produção. Mas esse preço não atende aos consumidores quando ele está alto. Isso gera uma pressão depressiva na economia. E a demanda por petróleo caro não se mantém. Por outro lado, o preço pode estar baixo, suficientemente baixo para o consumidor, incentivando a demanda, mas esse preço relativamente baixo pode não atender à necessidade da indústria petrolífera, justamente a lucratividade que essa indústria precisa ter para fazer seus investimentos, para administrar suas dívidas, para repor as suas reservas, para aumentar a produção. Pior, o preço ele pode não atender ao mesmo tempo tanto a indústria petrolífera quanto os consumidores. Pode ser um preço que esteja, ao mesmo tempo, baixo para a indústria e alto para o consumidor. Então, essa é a realidade que nós estamos acompanhando, é a realidade do nosso tempo, por isso é uma questão estrutural, é um problema que veio para ficar. Em outro artigo que eu escrevi em 2017,
eu argumentei que o petróleo barato de se produzir havia sido esgotado. Então, esse artigo se chama Fim do Petróleo Barato e do Mundo que Conhecemos. Então, esse petróleo barato a que me refiro é o petróleo barato adicional de se produzir. Para você produzir um barril adicional de petróleo para a indústria mundial petrolífera, esse barril adicional ele vem sendo, em média, para a indústria mundial, cada vez mais caro de se produzir. Por quê? Porque as melhores, mais produtivas e mais baratas, melhores porque são de menor custo de exploração e produção, essas melhores reservas de petróleo elas vão sendo esgotadas. É natural, numa indústria extrativa, você primeiro produzir naquelas reservas de melhor qualidade e menor custo, para depois ir buscar aquelas mais difíceis. Uma indústria extrativa, seja do petróleo, seja dos minerais, é assim que funciona. Você tem como contratendência o desenvolvimento tecnológico. Ao mesmo tempo em que a realidade geológica coloca desafios e tem a tendência de aumentar o custo, se produzir o petróleo adicional, você tem o desenvolvimento tecnológico que se apresenta como uma contratendência, possibilitando uma redução dos custos. Acontece que a realidade geológica ela se impõe à engenhosidade do ser humano. A nossa capacidade de encontrar soluções tecnológicas ela é limitada. Nós temos capacidade apenas de transformar os recursos naturais que nos são apresentados. Nós não criamos novos recursos, muito menos novos recursos tão bons quanto aqueles que nós temos esgotado. Então, essa é uma outra realidade também da indústria mundial do petróleo. A Petrobras ela tem uma vantagem relativa muito grande, porque ela é muito eficiente e porque ela encontrou a melhor reserva de petróleo do século XXI, que é o petróleo do pré-sal. A Petrobras ela pode ter uma vantagem relativa, apesar dela também fazer parte dessa realidade da indústria, que é mundial, e certamente também vai enfrentar períodos difíceis, assim como a indústria como um todo. Mas a Petrobras tem muita vantagem em termos relativos, porque ela é muito eficiente e tem recursos que, para o nosso tempo presente, são de excelente qualidade, que são os recursos do petróleo do pré-sal. O Brasil precisa ser capaz de se apropriar, utilizar esses recursos. Não devemos permitir a exportação de volumes crescentes de petróleo cru, muito menos por multinacionais estrangeiras, porque esse caminho não desenvolveu e não desenvolve nenhum país soberano. O que pode desenvolver o Brasil é o consumo, o uso do petróleo, agregar valor a ele, e assim você permitir que o desenvolvimento econômico e social se dê no Brasil, que consome muito pouca energia per capita, e o desenvolvimento está relacionado com o consumo de energia. Precisamos consumir mais energia per capitamente. Por isso, nós não podemos permitir a exportação de petróleo cru. Existe um risco sistêmico para a indústria petrolífera dos Estados Unidos, por conta da baixa qualidade dos seus reservatórios do shale e da ineficiência, que é a consequência da ineficiência dos altos custos que essa indústria tem. E essa onda de falência da indústria norte-americana petrolífera pode contaminar o sistema financeiro, porque são companhias muito endividadas. Então, esse é o cenário que se tem hoje no mundo e a oportunidade que o Brasil tem, caso ele evite a continuidade deste novo ciclo do tipo colonial, em que se exporta do Brasil cada vez mais petróleo em estado cru. Precisamos reverter esse processo, garantir a Petrobras integrada, recuperar os ativos que foram vendidos da distribuidora da Petrobras, as malhas de gasoduto, preservar as nossas refinarias, agregar valor ao petróleo cru no Brasil e nos desenvolver industrialmente e soberanamente, escapando, nos livrando da sina do tipo colonial.